Como eu desconfiava, vou ter que fazer 2 vídeos, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas também vou aproveitar para sugerir essa divisão de passeios, né? Porque tudo isso que eu tô falando é muito bacana, mas é legal você ir parando, ficando num café, entrando em alguma loja. Então, para você não morrer logo no primeiro dia, eu sugiro que em 2 dias, no primeiro dia você faça esse lado da borda do rio, que você pega o centro, você passeia um pouco pelas lojinhas que eu comentei, termina nessas igrejas, e com isso acho que você já tem o suficiente desse dia. E no segundo dia você faça o outro lado do rio. Antes de ir para o outro lado do rio, vamos partir aí dessa Ponte Neuf que eu comentei, que é uma ponte que ela dá bem, vocês vão ver, é uma das pontes mais bonitas, é uma ponte de pedra, de nova não tem nada, né? Uma ponte bem antiga, mas ela te ajuda a chegar do outro lado do rio, mas antes de chegar, existe uma parte ainda deste lado do rio, que eu falei no vídeo anterior, que vale a pena conhecer, que logo no final dessa ponte começa uma rua que chama Rue Metz. Então, de novo, né, vou pedir desculpa aí aos franceses, que o meu francês não é perfeito, mas farei o meu melhor. Pois essa rua Metz, ela tem várias lojas antigas, palacetes antigos desses comerciantes que eu já tinha comentado antes. Tem uma loja, cujo nome eu vou pôr aí, que é alguma coisa Fleureux, que explica o que era essa... É uma loja bem típica, e ela explica o que era a produção dessa tinta, como ela foi comercializada, o que ela é hoje, onde eles a usam hoje. Então, vale a pena passar, porque ela inclusive está dentro de um desses palacetes. E essa rua, ela vai te levar para alguns outros prédios conhecidos da região. Um deles é a igreja Saint-Alban, que eu sinceramente achei caída, detonada, tinha um monte de mendigo na porta, mas ela tá dentro do bairro, ela tá próxima ao bairro judeu, e você pode passear um pouco por aí, então conhecer esse bairro, tem sinagoga, tem algumas lojas interessantes, e também, você andou meia hora aí, você já cai de novo naquele centro que eu comentei no início. Mas se você continuar indo mais à sua direita, você vai chegar numa zona que tem um jardim muito grande e é uma zona mais residencial de Toulouse, então você tem uma ideia do que são as avenidas mais amplas, mais arborizadas, os prédios um pouco mais novos, então é uma caminhada interessante para fazer de manhã ou no fim do dia, vou fazer ao contrário do que eu vou contar agora. Mas falando do outro lado do rio, então o que você tem do outro lado do rio? Ele é menos charmoso que esse lado principal, ele tem alguns prédios muito bonitos, você já vai ver eles pela orla, pela borda do rio, um deles que chama Hôtel Dieu à Saint-Jacques, era um hospital que tem também, foi construído bastante, acho que no século XIII, foi feito, uma boa parte dele foi para abrigar as pessoas que foram vítimas da peste, enfim, então tem uma parte histórica importante, mas ele é muito bonito de se ver por fora, e atrás dele você tem a Praça Saint-Cyprien, que parece uma Vila Madalena um pouco mais pobre, mas enfim, tem coisas para ver aí. O legal desse lado é você tirar foto do outro lado. Você andando por aí tem umas ruelinhas com bares e restaurantes interessantes, por isso que lembra um pouco a Vila Madalena. E você voltando pela outra ponte, tem uma ponte no meio que acho que chama Saint-Pierre, e depois tem a Catalans. Se você for até ela, que é a mais moderninha, você já vai conseguir ver quase toda essa parte, e tem um museu ali que chama Matou, que parecia ser muito bacana, mas eu não pude entrar porque nesse dia os Gilets jaunes também tinham invadido essa região, então eles resolveram fechar os museus por medo de sofrerem algum vandalismo. Mas é um museu que estava muito bem valorizado, e de fora eu pude ver que era uma coisa que passa a ser interessante. Você pegando a ponte na frente dele, que chama a Ponte das Catalans, ou seja, lembrando a minha querida segunda pátria aqui, você já vai ver uma parte também nova da cidade, então é legal para ver como são os prédios novos, mas você continuando nela, você vai cruzar um riozinho, um canalzinho que chama Brienne, que é muito charmoso, se você quiser dar uma voltinha por aí também é legal, mas pegar a avenida, é um boulevard que eu vou colocar o nome aí, esse boulevard vai te dar numa avenida grande, você vai passar por uma universidade e tal, vai te dar uma avenida grande, essa avenida tem o famoso parque com o parque japonês dentro. Então é um lugar muito bonitinho, um jardim japonês. Você entra e acha que vai meditar, só que não, porque está infestado de turistas, dependendo do horário que você vai. Mas é um lugar muito bacana para dar uma passadinha, dar uma paradinha, dar um relax.
E com isso você praticamente já viu tudo em Toulouse. Então sobra a noite para você ir passear. A maior parte dos bares ficam na região da estação de metrô Jean Jaurès, mas eu, como comentei antes, sugiro e prefiro, e foi o que eu fiz, eu desço aí e vou andando nas ruelinhas. E entre as ruelinhas você vai encontrar lugares bacanas. Eu vou deixar aí o nome, não vou deixar nome nenhum, porque eu não lembro dos lugares que eu fui. Mas o que eu sim vou comentar é que os pratos são bem exóticos. Eu uma vez comi um negócio que eu não quis perguntar muito o que era, que eu não estava entendendo. Depois, quando eu fui olhar na internet, eu comi uma glândula de vitela. Isso porque eu já não como vitela há muito tempo. Então, enfim, para pessoas que têm restrições de carne lá é complicado, porque eles aproveitam bem todos os pedaços do pobre animal. E para alérgicos como eu, leite de aveia, amêndoas, essas coisas não existem quase, tá? Mas enfim, tudo isso se compensa pelo vinho e pela comida. Então, terminamos Toulouse e agora vamos a Bordeaux.